Olá, eu sou o Vitor, sou aqui da TechSoup Brasil. Gostaria de agradecer a presença de todos, desejar um bom dia a todos. E hoje nós temos aqui o nosso webinar, a nossa oficina online de planejamento, a postagem Como Criar com Copilot. Faz parte da iniciativa da TechSoup em parceria com a Microsoft, capacitação em IA para gestores sociais. Aqui nós temos o nosso convidado Dani. E o foco da oficina de hoje será, de fato, a criação de conteúdo e o Copilot como ferramenta para a criação de conteúdo e de auxílio ali na comunicação da organização. Lembrando que esse webinar está sendo gravado e ficará disponível no YouTube. Nós notificaremos por e-mail e também no grupo do WhatsApp quando essa gravação ficar disponível, assim como o material de apresentação aqui da Dani. Então, vamos dar início à oficina. Queria agradecer a presença de todos novamente, deixar registrado aqui e fazer uma breve introdução e passar a palavra para a Dani, para que ela possa ensinar vocês na prática como usar o Copilot. Então, um estudo recente revelou que profissionais que usam ferramentas de IA economizam em média 7 horas por semana, equivalente a um dia de trabalho com o uso de IA, né? E outra pesquisa também sobre o uso de tecnologia de IA em organizações mostra que a comunicação é a área que mais tem adotado IA. Cerca de 58% do uso de IA nas empresas é para a comunicação, somente com a criação de conteúdo. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para mostrar na prática como o Copilot pode virar o braço direito da sua organização, ajudando a criar conteúdo do zero, estruturar briefs estratégicos, planejar uma semana completa de postagem e adaptar tudo para diferentes plataformas com poucos cliques. Então essa oficina é um espaço perfeito para experimentar, testar e descobrir novas formas de trabalhar com o Copilot. Então vamos começar. Eu gostaria de agradecer a presença e a disponibilidade da Dani, e a palavra está com você, Dani. Bom dia, Vitor. Bom dia, Nath, mais uma vez. Bom dia a todos, né? Obrigada pela presença de vocês, por vocês aí estarem disponibilizando a agenda de vocês para aprender um pouco mais, para fortalecer o trabalho que vocês têm desenvolvido nas organizações sociais, as quais vocês lideram ou contribuem com elas. E hoje nós vamos colocar a mão na massa, né? 2 semanas atrás a gente fez uma sobre o conceito, explicando as oportunidades do Copilot para as organizações poderem implementar as suas iniciativas, poderem melhorar o seu trabalho. Trouxemos dados sobre esse setor, né, sobre o que o Vitor falou, de como as organizações podem otimizar o seu tempo, a sua gestão, a sua comunicação, utilizando as IAs, e nós vamos aqui para o Copilot na prática, né, para vocês ampliarem o seu impacto social, transformar esse impacto com a inteligência artificial como um aliado, um assistente de vocês. Vou compartilhar novamente, não sei se todos estavam aqui na última live que nós fizemos, no último workshop, e esse link aí, esse QR Code, vocês podem copiar, tirar uma foto ou fazer depois. Lá tem um pequeno questionário que vocês respondem e ele avalia o nível de maturidade digital de vocês e já propõe um mini plano de ação. Então, é bem legal, está à disposição de vocês, para contribuir mesmo, né, com as organizações. Ele é gratuito, não paga nada, é uma forma da gente contribuir para a melhoria do terceiro setor. Tá? E como o Vitor falou, a apresentação vai ficar disponível também, vocês conseguem seguir com esse QR Code a qualquer momento, né? Retomando aqui, o Copilot é essa IA criada pela Microsoft, né, para ser a parceira das pessoas, das organizações, instituições, empresas, na criação aí, né, em ideias, escrita, planejamento, criatividade, orientação. Ela pode ser um assistente, um redator, designer, pesquisador, um estrategista e funciona em diversos dispositivos. Né? Hoje em dia, você já pode ter acesso ao Copilot, mesmo que você não tenha uma conta Microsoft, né? Eu estava conversando com a Nath, essa é uma inovação aí, o Copilot está disponível para qualquer pessoa, mesmo que a pessoa não tenha
uma conta Microsoft. Mas vocês, como aí, membros, associados, filiados da TechSoup, podem ter condições especiais para adquirir as licenças, o software e as outras ferramentas da Microsoft via TechSoup. E é uma oportunidade, né, que eu falo relevante, importante para vocês. Então, depois, quem ainda não tiver, confere lá com o Vitor e com a Nath, que é muito bacana. Né? O segredo aí, nós vamos aplicar, já tinha falado algumas vezes, a técnica perfeita. Eu vou ensinar vocês a como montar e depois aplicar isso dentro do Copilot, mas nas inscrições, vocês enviaram algumas perguntas para a Nath sobre o que vocês gostariam de saber. Então, eu falei, vou aplicar na prática, vou usar as perguntas que vocês enviaram para mostrar para vocês como que o Copilot funciona, tá? E foi bem legal os resultados, vocês vão ver. Eu vou compartilhar outra tela, tá, gente, a partir dessas imagens aqui, para vocês poderem ver. Então, eu vou diminuir aqui a minha apresentação e eu vou mostrar para vocês. Eu comecei de baixo para cima, porque a pergunta de todo mundo aí, né, é capaz de deixar as imagens mais realistas? E eu perguntei para o Copilot. Eu vou mostrar para vocês aqui no documento que eu fui reunindo todas as informações, mas o meu Copilot está aberto aqui. Aliás, eu vou pelo Copilot, que eu acho que pode ser mais divertido aí para vocês. Tá? A minha tela está compartilhando direitinho com todo mundo? Está sim. Ah, sim. Eu pedi para o Copilot criar uma imagem realista, que foi o que a pessoa perguntou, é possível criar uma imagem realista? E aí eu pus dados de uma organização, que é minha cliente, para testar. Vocês viram aí que eu não fiz nada super complexo, super difícil, eu só falei do projeto social, o que eu precisava. E me fala aí, essa imagem é realista ou não é realista? Né? Ou seja, o Copilot te entrega imagens realistas se você pedir para sua organização? Sim. Às vezes você está ali, não é o Zé, é bem realista, é isso mesmo. É bem realista. Se eu pego o meu banco de dados, né, que a gente tem as fotos mesmo, e eu ponho essa foto lá misturada, ninguém fala que essa imagem foi criada por IA. E aí eu posso pedir que eu quero uma criança sorrindo, apesar dos desafios socioeconômicos que eu tenho lá. Eu posso pedir para ele para colocar a criança com o uniforme que a gente tem lá. Para quem trabalha com idoso ou com futebol, né, e que quiser criar campanhas, quiser, de repente, usar isso para fazer o que a gente chama, né, de publicidade da causa, colocar no seu site fotos bonitas, até você, de repente, substituir pelas suas, porque o ideal, o melhor é quando você pode usar fotos suas. Mas, por exemplo, a gente já trabalhou com uma instituição de acolhimento. As fotos das crianças, por exemplo, não podem ser publicizadas, porque por lei, né, no Ministério Público, a gente não pode expor essas crianças. Então, como que eu crio conexão com os meus doadores se eu não posso mostrar as crianças? E a gente sabe que o brasileiro gosta de se conectar, né, de ver. Então, eu tenho que ter uma outra solução. Hoje, por exemplo, a IA ajudaria essas instituições a não expor as suas crianças verdadeiramente acolhidas, mas poder comunicar com o público o que é a sua necessidade, o trabalho que ela realiza. Né? Então, isso aí, tá vendo? E o próprio Copilot já fala como que eu posso usar essa imagem, né? Como que eu posso baixar, onde que eu posso colocar. Você viu que ele conhece um pouquinho de mim. Então, ele já perguntou se eu queria mostrar essa criança dentro da creche da minha instituição. Ou seja, ele te ajuda a pensar novas ideias e te traz sugestões para você ir além naquilo que você está trabalhando. Aí, a segunda pergunta, que estava lá no material, é como que podia usar a IA para desenvolver um ambiente de gestão de eventos. E aí eu perguntei para ele, fiz a mesma pergunta que vocês fariam. E ele veio trazendo aqui, ó, várias sugestões, um planejamento inteligente, ele falou da automação das tarefas, como que podia usar, como que podia criar, que tipo, né, de iniciativa você tem que ter, como você se organizar, e se vocês quiserem, ele desdobra em cada atividade.
eu vi aqui, né, o ambiente de gestão de eventos ficou um pouco amplo. De repente, se você tiver, a pergunta da pessoa fosse, não, como que eu crio um painel de gestão de eventos? Ele poderia te sugerir uma ferramenta. Eu conheço uma ferramenta que é ótima, que você também, que é afiliado da TechSoup, tem acesso, que é o Trello. O Trello é uma excelente ferramenta para fazer gestão de tarefas no dia a dia, mas também para fazer gestão de eventos, né? A gente que a gente usava para ele faz grandes eventos com voluntários, então a gente fazia a gestão das etapas do evento pelo Trello. Então, pode ser um ambiente. E aqui, ó, o Copilot já te fala tudo que você precisa fazer. Ó, o cronograma automático, fazer uma análise preditiva de número de participantes, a demanda de alimentação, com base em o envio automático de lembretes, de e-mails, tudo aqui, ó, vem. E aí ele já até fala, ó, ferramentas acessíveis para começar. Ele sugere algumas, ele sugere ele mesmo, também, para criar conteúdo, organizar os dados e criar as apresentações, né? Ele sugere a TechSoup, as capacitações gratuitas em IA para ONGs, né, com cursos práticos e apoio técnico, que, na verdade, a TechSoup entrega muito mais, se você entrar ali na plataforma dela, no YouTube, tem muito conteúdo para apoiar vocês no desdobramento das suas iniciativas, e ele ainda vem aqui com uma dica para você começar a fazer isso na sua organização. E aí ele pergunta, você quer que eu monte um plano de ação com as ferramentas específicas? Quer começar por um tipo de evento que vocês já organizam com frequência? Ou seja, ele vai ser o seu assistente, o seu especialista para te ajudar a organizar e fazer essa gestão dos seus eventos, dentro das suas necessidades específicas. É só você orientá-lo, né? Eu fiz uma pergunta genérica, mas vocês viram que é uma possibilidade. A outra pergunta aqui que a gente teve, né? Como que você, o Copilot, auxilia na criação de notícias automatizadas e criação de agendamento automático de posts nas redes sociais? Aí ele fala, ó, para fortalecer, vai um guia prático. Ele vem com a sugestão das notícias, para usar o próprio Copilot como a criação das notícias que você precisa, ou seja, para facilitar a sua vida, né? Depois ele vem te orientando como criar e agendar automático. Ele fala das ferramentas, ele fala para adaptar os conteúdos, ele te dá sugestões de hashtag, ele sugere você fazer um planejamento de calendário editorial, que ele mesmo pode fazer para você. É só você ir dando os comandos da próxima etapa que você quer que ele desenvolva. E ele fala, ele já coloca aqui para você as ferramentas de agendamento automático. Então, todas essas ferramentas aqui, elas podem ser utilizadas para vocês para criar notícia e automatizar. Criar automatização de produção e depois a de postagem, tá? Aí ele pergunta, você quer começar? E ele já pode fazer, entendeu? Aqui, se você falar assim, mas eu não sei como fazer no Meta Business Suite, você pergunta para ele, como eu faço automatização no Meta Business Suite? Ele vem com um tutorial e te ensina a fazer passo a passo, tudo que você precisar. Então, isso facilita muito. Então, eu não entendo nada do Meta, mas ele te explica. O Copilot te auxilia a usar todas as ferramentas que ele até sugere você utilizar. Mas eu tenho uma outra ferramenta que ele não citou. Você pergunta para ele, eu quero usar essa ferramenta que eu tenho e quero que você me ajude. Ele vai te ajudar a avançar com essa etapa. Então, aqui também você consegue criar e automatizar as notícias, posts nas suas plataformas digitais, tá bom? Mais uma pergunta enviada por vocês. Preciso fazer edição de vídeos curtos e animação para as redes sociais. Como você pode me auxiliar? Aí ele fala, eu posso te apoiar nas etapas do processo criativo e estratégico de edição de vídeos e animações, mesmo que eu não faça a edição técnica dentro do software de vídeo. Ou seja, o Copilot, ele produz vídeo, gente. Ele não produz vídeo, mas ele te orienta a como usar outras IAs e outras ferramentas para editar os vídeos. Ele cria os roteiros para você e ele te orienta se você fala para ele, eu vou usar o Manus, eu vou usar o CapCut, eu vou usar o editor do YouTube, ele te orienta a fazer todo esse processo. Então, tá vendo aqui, ó? Aí ele vem falando por etapas, na concepção do roteiro. Ele fala, eu crio, eu descrevo e eu indico. Ou seja, ele vai vir com toda a recomendação para a produção de um vídeo.
Na produção, ele vai criar as legendas, vai sugerir trilha sonora e vai fazer o template de animação, tá vendo? Ele faz os modelos prontos no Canva, CapCut, After Effects, para você adaptar facilmente. Aí, na distribuição e engajamento, a mesma coisa, porque ele te orienta nisso. E as ferramentas, ele coloca aqui todas. O Meta Business Suite, o Adobe Express, o Canva, o CapCut, o InShot, entendeu? Então, você pode direcionar, falar para ele, eu quero usar na ferramenta tal. E ele vai criar e depois vai te orientar como aplicar isso dentro da ferramenta que você escolheu. Tá? E ele já te pergunta aqui, ó, posso montar um roteiro de 30 segundos com sugestão de animação e legenda? Quer que eu prepare? Se você falar que sim, ele vai preparar. Agora, se vocês olharem, eu estou seguindo tudo isso dentro de uma conversa. Então, ele está entendendo que tudo isso que eu estou pedindo para ele é em relação àquela ONG, aquele contexto lá em cima que eu coloquei para ele. E vocês podem fazer isso na sua organização, criar uma conversa ou criar várias conversas, por exemplo, por setor da sua organização, para que ele reconheça, mas ele seja específico. Por exemplo, você tem iniciativas de administração e gestão. Você cria uma conversa só sobre administração e gestão. Você tem um que é só de campanhas. Você pode ter um que é da jornada do doador. Você pode ter um que é só para os seus eventos. E um que é só calendário de redes sociais. Então, para ficar organizado para vocês, eu recomendo que vocês separem por departamentos, ou, se você tem 4 tipos de projeto diferente, faz um por projeto, porque aí ele sempre vai ficar mais detalhado, mais focado no tipo de conteúdo que você está conversando com ele, tá? E você pode ter um para tirar dúvidas de tudo também. Vai ser a forma de organizar e gerenciar suas tarefas, né? Aí, uma outra pergunta foi, como que eu posso automatizar respostas de e-mail e zap ou limpar o spam no Outlook? Tudo para facilitar o meu dia, né? Como seria bom, né, gente, que falou que está no spam, apaga direto, né? Mas não é assim que acontece. Então, ele fala que, ó, ele te ensina o passo a passo para você configurar as respostas automáticas na sua conta. E ele está falando aqui até de contas simples, que você pode fazer no e-mail simples que você tem. Ah, se você não tem uma ferramenta de automação, um software super mega estruturado, que vai fazer um processo, um fluxo, né, de e-mails, de resposta, ele te ensina aqui, passo a passo, para você editar e criar respostas automáticas para os seus e-mails. Então, você vai usar regras para mover as mensagens para pastas específicas, pode responder com o modelo pronto, ele pode te ajudar a criar os textos padrão para você implementar nas suas respostas, e ele também hoje está integrado com o Outlook, e quando ele vê um e-mail, ele fica lá na sua caixinha, assim, do lado, perguntando se você quer que ele crie a resposta para você. E quando você, às vezes, abre outra ferramenta também, e ele está aqui conectado na sua máquina, ele aparece também numa janelinha perguntando se você quer o auxílio dele para responder os seus e-mails, para ler os seus e-mails, para interpretar. Então, é muito interessante. E facilita muito a vida e ajuda. Depois ele perguntou, automatizar a resposta no WhatsApp. Ele já veio com a dica. O WhatsApp Business, ela permite configurar as respostas rápidas. Você pode criar catálogo de serviços, eu até comentei isso no nosso último encontro, responder com um clique. E aí, se você colocar, cria para mim, me ensina a configurar, onde que eu tenho que ir, ele cria o passo a passo também, o tutorial, tá? E ele sugere alguns chatbots integrados que você pode instalar no seu site, nas suas plataformas, tá? Limpar spam no Outlook, que a pessoa pediu, então ele criou aqui, ensinou, deu outras ferramentas aqui, que você pode automatizar mensagens de posts no Facebook e no Instagram, junto com o WhatsApp, automações dentro do seu ecossistema da Microsoft, e essas outras ferramentas aqui que vão conectar o Outlook, o WhatsApp Business, Google Calendar e outras ferramentas. Ou seja, e aí ele te pergunta, você quer que eu crie um fluxo de automação simples? Quer que eu desenhe o fluxo passo a passo para a sua organização? É só você falar, quero.
ele vai trazer a sugestão, e depois ele fala assim, ó, me ensina a fazer isso no WhatsApp Business, me ensina a fazer isso no meu e-mail XYZ integrando, faz tudo, gente, tá? Ele faz tudo. A gente fez um teste aqui na empresa, a gente estava com dificuldade numa nova plataforma relacionada a site, e a gente pediu para ele ensinar como a gente fazia a atualização daquela ferramenta, e ele criou um código. Eu não saberia criar código. Eu não sou técnica de TI. Ele criou o código, eu fui lá, apliquei e deu certo. Então, a ferramenta é muito inteligente. Ela vai trazer conhecimentos para ajudar realmente você a estar no seu dia a dia e te levar num nível mais alto de produtividade, né? Aí, ó, a pessoa perguntar, vocês, né, ali também perguntaram, me instrua, as imagens geradas por IA podem ter direitos autorais? E ele traz aqui todo o arcabouço, né, jurídico, legal, ético, que não tem mesmo, né, no resumo aqui da figurinha, elas não têm direito autoral. Mas quando você tem uma iniciativa, que eles chamam de intervenção criativa, sobre aquela imagem, e você produz um outro conteúdo com aquela imagem, aí ela pode sim, né, ser considerada uma imagem única de direitos autorais. Por exemplo, se você usou aquela imagem gerada, realista, como fundo, mas você colocou uma copy, que é o texto descritivo na imagem, você colocou uma logomarca, você fez uma arte em cima e produziu uma nova arte a partir daquela imagem, da sua organização, ela pertence a você, né? Aquela arte. A pessoa pode até usar a mesma foto, de repente, que você, mas a imagem gerada, a arte, o criativo, ele vai te pertencer. E aí ele traz aqui toda a explicação, autoria e originalidade, situação legal, quando que pode haver proteção, as recomendações para a sua organização, né, para que vocês não incorram em erro, nem façam nada que não é devido, né? Mas aí, resume, a IA sozinha não gera direitos autorais. E ainda traz as fontes jurídicas aqui, para você poder consultar e ter mais conhecimento sobre isso. Uma outra pergunta, né, que eu até deixei por último, porque eu acho que ela é uma demanda da maioria das organizações aí, sobre a questão do planejamento e elaboração de projetos, né? Então, eu perguntei, como que você pode me ajudar com o planejamento e elaboração de projetos? Aí, ele traz, ó, na concepção da ideia, na definição dos objetivos, no mapeamento das necessidades, e aqui, gente, ele traz um mini escopo. Isso aqui é um escopo vou assim, 95% dos projetos quando vocês forem criar e quando vocês forem submeter, sejam em emendas parlamentares, sejam em leis de incentivo, seja em editais em outras plataformas que ficam disponíveis para vocês captarem, você tem que ter, no mínimo, isso aqui. No mínimo. Aí ele põe aqui, ó, o checklist, os cronogramas visuais. Por quê? O pessoal pede portfólio da organização. Pede a comprovação da sua capacidade técnica operacional na realização desse projeto. Então, o Copilot vai te ajudar a estruturar o que você tem, a organizar um projeto de forma coerente, a trazer as informações que você precisa colocar ali para que o seu projeto se torne mais relevante. Ele vai te ajudar a estruturar um orçamento, só que você tem que conhecer o seu orçamento, tá, gente? Ele não vai fazer um orçamento do nada, ele vai estruturar ali uma planilha para você preencher com as informações reais. A não ser que você coloque para ele as informações reais, aí ele vai trazer uma planilha mais consolidada a partir dos seus dados. Você pode perguntar para ele, quais documentos eu preciso preparar para esse tipo de projeto que eu quero criar, né? E aí ele te ajuda a continuar, gestão e monitoramento. Então, ele te ajuda a criar os indicadores de impacto. Porque o que a gente vê? Às vezes as organizações, elas têm alguns indicadores que não são bem indicadores. É complexo falar isso, mas é. Só que aí o que acontece? Ele pode te ajudar. A partir do seu projeto, do que você fala para ele, que você realiza, ele estrutura para você os indicadores, relatórios automáticos, ferramentas que você pode, tá vendo, ó, usar para fazer a gestão e gerenciamento. Aqui, ó, o Microsoft Planner, o Trello, o ClickUp,
para você utilizar essas ferramentas para você implementar o seu projeto. Não só escrever, mas depois você desdobrar e fazer o desenvolvimento e o acompanhamento, né? Para captação, aqui, ó, de recursos, ele já faz a proposta, ó, faz os textos para os editais, para as fundações e empresas, ele cria o roteiro de pitch, ele sugere a apresentação visual, as campanhas digital, ele planeja as ações de engajamento e arrecadação online. Fala que isso aqui não é uma empresa inteira, você vai ter uma, uma equipe aqui de elaboração de projetos, gestão, marketing, tudo isso o Copilot vai te ajudar. Ele vai substituir? Não, mas ele te ajuda a estruturar. Ele torna mais otimizado a aplicação da sua equipe, a dedicação das horas da sua equipe, como vocês vão produzir, vocês podem se dedicar mais ao core business de vocês, né, que é a operação no campo, a entrega que vocês têm que realizar, porque vocês vão ter um assistente que está ajudando vocês a pensar a estratégia e a estruturar, às vezes, coisas que a gente fica horas, e ele gasta 30 segundos para montar uma planilha complexa, e a gente vai ficar aqui quanto tempo, né? Então, o uso dessas ferramentas nos ajuda, sim, a otimizar, a automatizar, a estruturar melhor o que está, de repente, dentro da cabeça de vocês, né, como fundadores, líderes nas suas organizações. Então, a comunicação, tá vendo? Ó, ele cria tudo. As histórias de impacto, ele faz um calendário editorial, ele faz todo o processo. E aí ele pergunta, ó, você quer que eu monte um modelo de projeto social completo para você, adaptado à realidade da sua organização em Angola? Aí ele ainda pegou até as atividades que eu falei que eu falava. Assim, você já teria uma base pronta para usar editais, relatórios e apresentações. Se eu virar para ele e falar assim, olha, eu quero que você adeque o meu projeto de alfabetização para a Lei Rouanet, ele vai trazer os critérios da Lei Rouanet e vai adequar o meu projeto. Se eu falar, não, eu quero que você faça a minha atividade adequada à lei do esporte, ele vai trazer dentro dos critérios específicos. Se você tiver um edital super diferente, você vai pegar, vai subir o documento aqui, tá vendo? Há mais opções, tem essa casinha, upload, você sobe o edital aqui e fala para ele, eu quero que você faça a redação, o desenvolvimento do meu projeto, seguindo as diretrizes desse edital. E ele vai fazer. Vai trazer para você. Você vai precisar revisar, porque você é o maior conhecedor da sua organização? Com certeza. Mas só que você ganha muito tempo com Dani, eles. com licença, você está vendo as mãozinhas levantadas ou não? Você está conseguindo ver o pessoal que levanta a mão? Estou vendo a mãozinha do Anderson só. Ah, tá. Não, não, é só para saber, porque aí você controla aí quando você quiser. Se vocês quiserem, Quando... Nath, abrir, eu vou aqui, ó, é o último dessa etapa das perguntas que haviam, e aí eu vou prosseguir para outra ação mais avançada para eles aplicarem. Mas se você quiser que a gente pare aqui para eles fazerem algumas perguntas e que eu possa até testar aqui também. Sim, eu acho que fica mais dinâmico, né? Certamente. Eu vou liberar então o microfone do Anderson. Caso ele queira. Já tá liberado, Anderson. Pode ligar. Pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia. Ô Dani, estou acompanhando aí e, primeiramente, parabéns pelo trabalho de vocês aí. Eu acho que é um trabalho muito excelente aí no material que você está divulgando para a gente aí. Foi uma coisa bem legal aí. Só uma dúvida aí, a questão desse roteiro que você está passando para a gente, né? Porque a gente sabe que quando a gente está estruturando uma IA, a gente tem que começar a estruturar ela com os prompts de onde que a gente vai querer alcançar. Por exemplo, você colocou aí essa captação de recursos, a comunicação. Isso aí, a gente já tem esses prompts pronto ou a gente vai trabalhando dia a dia de forma que essa IA vai entender aonde que a gente quer chegar? Isso. A próxima etapa, eu vou mostrar para vocês um prompt mestre que eu uso para tudo, que a gente chama de técnica Tá. perfeita, onde a gente vai ensinar para a IA muito sobre a sua organização, a sua causa, o que você quer saber dela,
e depois as outras etapas que são relativas a tarefas sobre o que você deseja que ela realize para você, tá? Eu trouxe primeiro aqui as perguntas que o pessoal colocou, porque para mostrar que vocês também podem perguntar para ela e o que ela traz de sugestão para vocês quando vocês têm algumas dúvidas específicas, que são oportunidades, na verdade. Você viu que eu coloquei uma... Hoje eu até participo de grandes cursos hoje, mas hoje a ferramenta aí é uma ferramenta excelente, mas se você não souber aplicar nela o que ela quer dizer, o que ela quer traduzir para você, não adianta. Então a gente tem que entender qual que é o recurso que a gente tem de ferramentas para a gente nos agregar a dados, no caso, criar uns prompts bem alinhados de forma que você tenha o seu objetivo alcançado, né? Isso. E, Anderson, é bem interessante porque a TechSoup fez, há um tempo atrás, uma oficina de criação de prompts, que está disponível para vocês também, que vocês podem utilizar a qualquer momento. Já veio com uma estruturação, tem uma aula, foi bem interessante, tá? No meu material, eu vou deixar tanto os prompts simples quanto os complexos, tá? Para vocês utilizarem do jeito que vocês quiserem. É só copiar, colar, assim, com as informações de vocês, né? Claro, para que ele possa ser otimizado. Então, eu vou deixar aqui o Copilot aberto, que se vocês mais para frente quiserem fazer perguntas específicas para a gente testar aqui, eu mostro para vocês, tá bom? Porque o objetivo aqui é a gente ser prático. Então, tem mais gente com mãozinha levantada, Nath? Não. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Acho que então, não. Eu vou Dani, pode prosseguir, então. Tá bom. Vou voltar aqui para a nossa apresentação. Então, essas eram as perguntas, gente, que vieram, né, quando vocês se inscreveram, que eu quis primeiro dar visibilidade para elas. Vou voltar para a apresentação grande aqui, novamente. E eu vou mostrar para vocês o que eu comentei no primeiro, que era a técnica perfeita. Isso aqui é um documento que a gente, na instituição, aqui na empresa, a gente usa para tudo. Para começar, igual o Anderson falou assim, tá, mas para onde eu começo? Pode ter um norte que facilita? Sim. Essa técnica perfeita, a gente passou 8 meses desenvolvendo ela, não só a minha empresa, mas com outros parceiros, né, do Meta, do Google, porque a gente é uma empresa afiliada ali também. Então, nós vimos aperfeiçoamos, e nós entendemos que ela funcionava para qualquer ferramenta. Por isso que eu estou trazendo ela também para o Copilot, porque o Copilot é ainda mais inteligente, ele está sempre atualizado, né? Eu apresentei no nosso encontro anterior, o Copilot, gente, ele usa as informações atuais. Então, ele não é uma ferramenta que, ele está com as últimas informações de 2024, igual a gente já viu aí em outras ferramentas. O Copilot, ele está sempre atualizado com as informações mais recentes do mercado, da web e tudo mais. Então, ele é mais garantido. Ele é uma ferramenta que você vai conseguir trazer resultados com informações mais atualizadas. Então, essa técnica aqui, né, você falar do seu propósito, qual que é o seu objetivo, para quem é o seu produto ou serviço, né, no caso de vocês, para quem que é o seu serviço, o serviço da sua organização, quem vocês beneficiam, de que forma, a sua referência, você vai falar para ele, né, o que para você é referência? Eu gosto dos conteúdos produzidos pela instituição tal, ou pela empresa XYZ, eles para mim são referência ou em design, ou em conteúdo, ou em postura, posicionamento, porque você tem que falar para a ferramenta o que você gosta, para que ela traga para você um contexto ou um estilo de produção adequado para a sua organização, ao que você quer de melhor e mais excelente para o que você está fazendo. Então, o formato, como que você quer, você vai orientar a ferramenta a te responder da forma como você deseja obter aquelas respostas, tá? A sua expectativa, o público-alvo, qual que é a melhor forma de se comunicar, refinamento. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se ele vai abrir, vai. Esse aqui é um prompt. Esse material também vai estar disponível para vocês, tá, gente? Vocês podem fazer uma cópia, podem fazer download, e vocês vão usar na sua organização,
Aí você vai preencher o briefing antes de começar a usar a sua ferramenta, o seu agente virtual aqui do Copilot. Você vai falar, Copilot, eu fiz um estudo do meu negócio baseado na técnica perfeita, segue abaixo as informações. E aí, gente, vocês vão preencher isso aqui. É um tempo de dedicação, é igual planejamento. Se você faz um bom planejamento, o resultado que você tem quando você começar a desenvolver as ações que você deseja, elas vão vir mais coerentes. Então, o tempo de planejamento para você ensinar a IA sobre a sua organização, ele é um tempo importante, é um tempo relevante que não pode ser desconsiderado. Não basta chegar lá e falar assim, faz para mim aí o calendário de redes sociais. Ela vai fazer, mas se ela conhece pouco você, o nível de resposta que ela vai te dar é superficial. Então, você tem que se dedicar mais. Então, você vem aqui, ó, e fala para ela o que você quer. Aqui está tudo em vermelhinho para vocês preencherem com a sua organização. Tá? Ó, após o preenchimento, ele vai ser o prompt mestre e a IA vai entender o contexto da sua organização. Então, ó, agora que você conhece minha organização, o que fazemos, nossa causa, nosso objetivo, utilize essas informações para desenvolver conteúdos e soluções pertinentes para a minha organização. E você vai deixar esse Word lá no seu Drive, no seu computador, e sempre que for necessário que você abrir uma nova conversa com o Copilot, você cola ele. Eu vou começar a minha conversa sobre a minha estrutura financeira. Eu colo lá, e aí depois eu coloco as informações que eu quero que ela me dê. Entendeu? Ó, eu sou essa pessoa aqui, eu quero esse tipo de informação. Mas eu preciso agora, por exemplo, aqui eu dei um exemplo, um planejamento estratégico com base nas informações enviadas. Ele vai te dar um planejamento estratégico da organização inteira, pensando que planejamento estratégico, gente, não é só marketing. Planejamento estratégico, ele vai envolver gestão, administração, gestão de projetos, né? Marketing, comunicação e outras iniciativas. E pode trazer eventos, né? Você pode pedir para ele, analise as minhas finanças e veja o que eu posso fazer de melhor. Analise, por exemplo, esses dias a gente estava com um desafio com um cliente que ele não estava conseguindo mostrar os resultados dele. Eu peguei a planilha dele, submeti na IA, e a IA mostrou exatamente onde havia um erro de fórmula, de cálculo, onde estava havendo uma inconsistência de dados. Então, a IA, às vezes, te ajuda a ver algo que com os olhos, você olhando, ou você que não é um mega mestre das finanças aí, e tem dificuldade, mas ela tem facilidade. Então, você pode pedir para a ferramenta analisar os seus dados. Você pode pegar aqueles dados ali de insights que tem dentro do seu Instagram, você pode printar, colar lá no Copilot e falar com o Copilot, olha, o meu resultado tá assim. Eu preciso de fazer alguma coisa para melhorar o engajamento do meu público ou para que o meu conteúdo seja mais entregue pelo Instagram, o que você me sugere, e ela vai trazer para você ações de sugestão e até um plano todo completo para você poder aplicar. Entendeu? Aqui, ó, me sugira um calendário editorial para publicar. E aí você coloca as informações, né, das redes que você quer utilizar. Você pode usar aqui, como eu coloquei na apresentação, eu vou pôr ela um pouquinho para frente. Depois que você preencheu a técnica perfeita, tá vendo? Você cola no Copilot para ele trazer as estratégias para você. Você pode pedir planejamento estratégico com base nas informações, ele vai trazer o passo a passo. Se você quiser ali por área, você vai pedir desenvolva o plano de ação, que pode ser o plano de ação da comunicação, o plano de ação da gestão de projetos, do projeto A, do projeto B, do projeto C, para você trabalhar com a sua equipe. Desenvolve para mim o plano de ação do departamento financeiro, para que a gente possa sanar, né, ou melhorar a nossa receita. Como que você pode pedir para ele um plano de diversificação de receita, que isso é interessante. Você pode pedir para ele analisar o seu site e propor melhorias no seu conteúdo, na jornada do seu usuário. Tudo isso ele vai fazer, e eu sugiro sempre fazer por área,
para que vocês garantam a consistência e depois fique fácil vocês encontrarem a informação também lá. E aí você renomeia as caixinhas de conversa que você pode renomear. Você põe lá, aqui é a da comunicação e marketing, aqui é do administrativo, aqui é de eventos, aqui é gestão de Dani, projetos. Sim. licença, você consegue mostrar para eles como é que renomeia essas coisas para a gente ficar mais... Eu não vou ser indo e voltando aí, desculpa. Não, mas eu mostro aqui, ó, peraí. Ó, vou abrir meu Copilot aqui para vocês. Vocês estão vendo? Estamos. Está vendo a página inicial? Eu vou voltar aqui. Ele já me pergunta lá, ele já me conhece, e ele pergunta como que eu quero que ele me ajude. Tá vendo? Ó, obter aconselhamento, fazer um plano, aprender algo novo, criar uma imagem. Tanto que aqui, ó, tá vendo? Ó, imagem para campanha social em Angola, que foi a primeira pergunta, ele nomeou toda aquela minha conversa a partir da primeira pergunta que eu fiz. Eu posso vir aqui. Tá vendo? Ele abriu, aberto, eu quero que resuma, renomeie. Eu vou renomear. E vou falar, ó, ensinamento, live, Copilot na prática. Ele renomeou. Aqui. Então, ó, vocês viram, ó, eu criei aqui, ó, modelo, prompt para análise de CP de beneficiados, que eu apliquei. Aqui é uma técnica um pouco mais complexa que a gente tem, quando você vai definir o seu ICP, você não conhece o seu público doador, por exemplo. E aí, ele é um planejamento, assim, maior, você tem que ficar mais horas dedicados, mas o resultado é muito bom. Então, ele traz um detalhamento do seu público, a idade, o que ele gosta, o tipo de comportamento, quais seriam as objeções, as necessidades, dores, desejos do seu público, porque aí você, quando for, por exemplo, para o briefing da técnica perfeita, você pode falar para o Copilot qual é o comportamento do seu público, para que ele traga sugestões, campanhas, planejamentos, planos de ações mais adequados àquele comportamento do seu público que você falou para ele. Na verdade, que você construiu junto com ele. Você coloca algumas perguntas e ele traz uma análise mais robusta para isso. Então, é um modelo também que vai estar disponível para vocês. Né? Esse aqui, ó, do início de novembro, a gente fez também sobre o Copilot, que a gente fez com vários testes, que são ali alguns prompts que eu estou mostrando para vocês, que eu mesma posso mostrar aqui para vocês. Espera aí. Ó. Ele criou. Falei para ele o que eu queria, e ele fez uma pequena sugestão. Ó. Tá vendo? Ele foi me ensinando várias coisas, sugerindo como eu deveria orientar a criação do meu material. Então, isso aqui é muito legal. O Copilot, né, faz tudo isso para vocês. Depois, o modelo, por exemplo. Aqui, ó. Desejos, necessidades, dores e objeções, tá vendo? E aí ele faz as perguntas. Aqui, ele fez um pequeno. Só que, aqui, ó. Eu tenho ele grandão. Tá vendo? Para eu ajudar as ONGs a analisarem seu ICP ideal. Então, foi feito para vocês. Dani, precisa de dedicação? Precisa. E se eu não souber as respostas? Vocês analisam com ele, vocês vão pondo tudo que você sabe, e ele vai te ajudando. Ele vai te perguntando coisas que vai fazer você pensar mais sobre o seu público. Tá vendo? Ó? Quem é o público mais se beneficia, quais características. E aí, gente, quando você olhar isso aqui, você vai ver que isso é todo tipo de informação que às vezes você tem que colocar nos seus projetos sociais para participar de editais e captação de recursos. Então, a IA vai te ajudar a melhorar a sua performance, as suas chances de conseguir aumentar a sua receita.
também com a opção de editais, que é o que todo mundo às vezes fica apavorado, fala, como que eu faço um edital para o Transferigov, para uma emenda parlamentar, para as leis de incentivo, e às vezes você não vai buscar uma resposta amadora. Só que você não precisa de pôr uma resposta amadora. A ferramenta, né, o Copilot, ele te ajuda a analisar todo o seu contexto e te trazer uma resposta coerente, uma resposta mais refinada. E isso, os avaliadores, eles olham. Quanto que você conhece mesmo o contexto, né, o território onde você está atuando. Então, com essa ferramenta aqui, vocês vão poder avançar bastante, tá? Outra coisa legal, né, Dani, por exemplo, sobre publicidade, sobre essa questão de criação. Tem uma organização que eu gosto muito do estilo do e-mail, eu acho interessante e tal. Você pode copiar e pedir para fazer para o seu público. Você pode também, por exemplo, na hora de criar alguma peça ou algum texto, principalmente textos, né, de e-mail marketing ou no Instagram, enfim, você pode pegar alguns livros que falam sobre isso, você sobe, né, no maisinho ali e pede para se basear. É tudo uma questão de realmente existe uma fórmula, mas ela pode ser muito melhorada e ela não é uma fórmula. Existe o genérico, mas é interessante que você vá além, que você entenda que com a inteligência artificial, com o Copilot, enfim, você pode ir além. O céu é o limite. Então é bem legal, assim, né? Aqui, ó, eu fui fazendo tipo passo a passo, né? Porque geralmente, como o nosso objetivo era do planejamento a postagem, eu fui seguindo as etapas do que vocês poderiam perguntar para ele ir evoluir na criação do conteúdo, né? E aqui, ó, seja específico, dicas, né? Que vocês já aprenderam muito, que vocês têm que ver na forma como você formula os seus pedidos. Só que eu mostrei lá e vocês viram que ele mesmo já pergunta para você o próximo passo, porque a ferramenta é inteligente, ela já sabe que você precisa daquilo, e é você só ir seguindo. Mas tem uma coisa aqui que a gente trouxe na apresentação, que são alguns modelos que a gente tem testado. Dani, eu não consigo fazer aquele negócio de preencher a técnica perfeita há muito tempo, eu estou com uma emergência, eu não consigo fazer aquele mapeamento do meu ICP ideal nesse momento, gente, mais façam, coloque na agenda de vocês, se dediquem a isso, nós estamos virando o ano, façam um planejamento para vocês fazerem em 2026, muito diferente, né? Se preparem para 2026. Mas tem aqui alguns modelos, né? Que somos a ONG que trabalha com, vocês vão escrever tudo que vocês fazem, precisamos criar, ou seja, né? Para alcançar o quê? Fazer o quê? Nosso público-alvo o conteúdo será usado você vai falar para onde que você vai enviar esse conteúdo. E deve ter o tom e estilo. É importante incluir. Você vai falar para a ferramenta. Por exemplo, não pode faltar, por exemplo, o meu botão de doação. Não pode faltar explicar nesse projeto técnico as certificações que eu tenho. E não ultrapassar tal limitação e restrição. Então, esse promptzinho aqui, ele reúne todas as informações que você precisa preencher para criar demandas específicas para o Copilot. Ele fala tudo. Você vê que você pode ir aqui, ó, por área, por tom, por departamento, por plataforma, entendeu? No estilo que você quer. Eu quero um tom alegre, arrojado. Não, eu quero ser inspirador. Não, aqui eu preciso de ter um tom técnico educativo. Não, aqui eu preciso eu quero trabalhar o funil amplo para pessoas que não me conhecem. Então, eu tenho que usar um texto que se conecte com todo tipo de pessoa. Não, aqui eu vou, no meu meio do funil, eu quero pessoas que já se identificam com a causa, ou do idoso, da criança, do esporte, e aí você vai orientando a ferramenta para o que você quer dela de específico. Mas aqui, ó, já fala tudo. Por exemplo, eu vou colocar, é importante incluir, ou não ultrapassar. Se você vai lá
tem uma descrição, uma caixinha, que só pode 500 caracteres, você já vai falar para ele, você não pode ultrapassar 500 caracteres nessa resposta. Ou você não pode ultrapassar 2.000 caracteres. Ou é importante incluir. Tem que ter, no mínimo, tantos caracteres. Você vai variando de acordo com a plataforma, de acordo com o que você está respondendo, de acordo com o que você quer que a ferramenta traga para você de conteúdo e informação. Tá? Então, aqui, modelo de e-mail, é igual a Nath falou. Temos a necessidade queremos trabalhar com e-mails para a nossa base. Propõe uma sequência, desenvolva os conteúdos, título, CTA do e-mail, explicando como a contribuição do doador pode transformar a vida através do seu projeto social, ou a ação específica, ou a instituição. Inclua uma chamada clara para a ação. A Nath falou, mesma coisa, você se inspira no e-mail de alguém ou de alguma empresa, alguma coisa que você viu, que você falou, nossa, isso aqui é muito legal. Você fala, usa como referência esse, trazendo para o contexto da minha instituição. Não é plágio, viu, gente? Isso é inspiração. Que você copiar e colar, fazer um negócio igual o do outro, não precisa. Vocês são muito criativos, o conteúdo de vocês é diferente, a organização de vocês é diferenciada, e vocês têm a IA, o Copilot aqui, para ajudar vocês a serem inovadores. Não precisa fazer cópia de ninguém. Mas você pode se inspirar nessas referências. E é muito legal isso. Muito mesmo. Você pode ver até um anúncio. Falar, eu vi um anúncio assim, que chamava assim, como que eu posso aplicar isso no meu contexto? E ele vai te ajudando com o briefing. Eu, por exemplo, eu gosto sempre, às vezes, de colocar para a ferramenta, né, quando fala assim, limitações, eu falo, não seja brega. Porque, de vez em quando, vem umas coisas bem brega, né? Especialmente para o terceiro setor. Começa um romantismo, assim, que você fala, ai, não, me ajuda. Né? Então, eu falo com a minha ferramenta, não seja brega. Você pode colocar na sua, né? Ou não seja grosseiro, ou não traz informações técnicas que o meu doador não vai entender nada. Tem algumas instituições que trabalham com contextos muito técnicos, né, na operação, mas para você comunicar com o seu público, você não pode ser tão técnico, senão ele não vai entender nada do que você faz. Né? Se eu virar e falar assim, para o meu doador, porque a gente trabalha com SAICA, tudo não sei o que, o cara, tipo, ele não vai entender o que é isso, ele não vai se conectar com a causa, ele vai me passar, entendeu? Porque ele não entendeu nada do que eu faço. Então, evitem esses termos que as outras pessoas não entendem. Deixa isso só para relatório técnico, prestação de contas para o seu financiador, que é técnico também, projetos técnicos, mas para a sua comunicação no dia a dia com o seu público, não. E até para blog, né? A pessoa tinha perguntado assim, como que eu faço para pôr notícias no meu site, que é o blog, e aí eu já coloquei aqui para vocês também, num modelo que eu entendo que é o que ele traz mais apurado, né, para seguir técnicas de SEO é muito importante, tá, gente? Porque às vezes vocês ficam tendo um esforço muito grande de colocar conteúdos no seu site que eles simplesmente são invisíveis, porque eles não estão seguindo as melhores práticas para performar. Tanto para as IAs buscarem os seus conteúdos como resposta, quanto para as outras plataformas de busca buscarem, né, e mostrarem o seu conteúdo. Então, tenha esse carinho de colocar dentro dos padrões, dos melhores padrões, para que os seus conteúdos apareçam como resposta para o seu doador ou para o seu público beneficiado. Tem organização que o objetivo dela nem é tanto o doador, o objetivo dela é encontrar o beneficiado. Ela tem um recurso e ela precisa trazer os beneficiados para dentro da instituição, para ela oferecer os benefícios, a vantagem do trabalho social que ela faz. Então, a abordagem dela é diferente, o tipo de iniciativa que ela tem que fazer é diferente, né? As ações que ela vai implementar, a comunicação que ela vai fazer, ou seja, na rede social dela, ela não está buscando parceiros, ela está buscando o beneficiado em específico. Mas e no canal dela do LinkedIn? No canal dela do LinkedIn, eu sugiro que ela se apresente como uma instituição apta para receber apoio de parceiros e patrocinadores, porque é assim também que ela continua tendo recursos. Então, a gente tem que ter, às vezes, né, a leitura adequada do posicionamento das plataformas, porque eu sei que o pessoal, às vezes, na correria, copia, cola e faz a mesma coisa em todas as plataformas. O que acontece quando você faz isso? Você desconsidera a especificidade
das redes. E aí, realmente, o seu conteúdo não vai performar, não vai entregar, porque você está falando, você está comunicando lá no LinkedIn, cheio de emojis, como se você estivesse no Instagram. Você não está colocando, está mostrando lá link na bio, que não é uma comunicação que conversa nem com o Facebook, nem com o LinkedIn, nem com o Google e nem com o YouTube. Então, o TikTok, né, já é bem parecido com o Instagram, mas essas outras redes, você tem que adequar um pouquinho as suas legendas para que você entregue para elas os melhores resultados, para que ela também distribua os seus conteúdos, tá bom? E fomos chegando aí ao final. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber mais coisas, Nath, se eu puder ajudar de alguma forma. Muito obrigado, Dani. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A gente pode... Vocês fazem Fazer algum teste aqui. levantar a mão. Levantar a mão que a gente libera o microfone para que vocês possam falar. Ou mandar no chat também. Acho que... Acho que é isso, Dani. Então, acho que ninguém quer falar agora. Gostaria de agradecer novamente, Dani, pela apresentação, pela disponibilidade de colaborar com a gente aqui nesse projeto. Espero que as pessoas que estão acompanhando tenham aprendido bastante. Como eu disse anteriormente, também no chat, nós faremos a disponibilização desse conteúdo, assim como da gravação no nosso canal do YouTube. Avisaremos no grupo do WhatsApp assim que for publicado esse vídeo. Os links para baixar os conteúdos ficarão na descrição do vídeo. E é isso. Agradece novamente, é uma parceria com a Microsoft. Gente, a gente acabou esse ano. Esse projeto a gente vai dar uma pausa agora, né, para o período de férias, e ano que vem a gente está de volta. Se vocês quiserem, novamente, tem aqui o link para entrar no nosso grupo, para ficar por dentro dos próximos webinários, dos próximos eventos. E é isso, muito obrigada, Dani, Vitor, muito obrigada também. E para todos uma ótima semana, um ótimo dia. E é isso, acho que a gente não se vê mais. Feliz Natal, feliz Ano Novo, um excelente 2026 para vocês. E a gente se encontra ano que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Sim, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Olá, eu sou o Vitor, sou aqui da TechSoup Brasil. Gostaria de agradecer a presença de todos, desejar um bom dia a todos. E hoje nós temos aqui o nosso webinário, a nossa oficina online do planejamento, a postagem Como Criar com Copilot. Faz parte da iniciativa da TechSoup em parceria com a Microsoft, capacitação em IA para gestores sociais. Aqui nós temos o nosso convidado Dani. E o foco da oficina de hoje será, de fato, a criação de conteúdo e o Copilot como ferramenta para a criação de conteúdo e de auxílio ali na comunicação da organização. Lembrando que esse webinário está sendo gravado e ficará disponível no YouTube. Nós notificaremos por e-mail e também no grupo do WhatsApp quando essa gravação ficar disponível, assim como o material de apresentação aqui da Dani. Então, vamos dar início então à oficina. Queria agradecer a presença de todos novamente, deixar registrado aqui e fazer uma breve introdução e passar a palavra para a Dani, para que ela possa ensinar vocês na prática como usar o Copilot. Então, um estudo recente revelou que profissionais que usam ferramentas de IA economizam em média 7 horas por semana, equivalente a um dia de trabalho com o uso de IA, né? E outras pesquisas também sobre o uso de tecnologia de IA em organizações mostram que a comunicação é a área que mais tem adotado IA. Cerca de 58% do uso de IA nas empresas é para a comunicação,
somente com a criação de conteúdo. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para mostrar na prática como o Copilot pode virar o braço direito da sua organização, ajudando a criar conteúdo do zero, estruturar briefs estratégicos, planejar uma semana completa de postagem e adaptar tudo para diferentes plataformas com poucos cliques. Então essa oficina é um espaço perfeito para experimentar, testar e descobrir novas formas de trabalhar com o Copilot. Então vamos começar. Eu gostaria de agradecer a presença e a disponibilidade da Dani, e a palavra está com você, Dani. Bom dia, Vitor. Bom dia, Nath, mais uma vez. Bom dia a todos, né? Obrigada pela presença de vocês, por vocês aí estarem disponibilizando a agenda de vocês para aprender um pouco mais, para fortalecer o trabalho que vocês têm desenvolvido nas organizações sociais, as quais vocês lideram ou contribuem com elas. E hoje nós vamos colocar a mão na massa, né? 2 semanas atrás a gente fez uma sobre o conceito, explicando as oportunidades do Copilot para as organizações poderem implementar as suas iniciativas, poderem melhorar o seu trabalho. Trouxemos dados sobre esse setor, né, sobre o que o Vitor falou, de como as organizações podem otimizar o seu tempo, a sua gestão, a sua comunicação, utilizando as IAs, e nós vamos aqui para o Copilot na prática, né, para vocês ampliarem o seu impacto social, transformar esse impacto com a inteligência artificial como um aliado, um assistente de vocês. Vou compartilhar novamente, não sei se todos estavam aqui na última live que nós fizemos, no último workshop, e esse link aí, esse QR Code, vocês podem copiar, tirar uma foto ou fazer depois. Lá tem um pequeno questionário que vocês respondem, e ele avalia o nível de maturidade digital de vocês e já propõe um mini plano de ação. Então, é bem legal, está à disposição de vocês, para contribuir mesmo, né, com as organizações. Ele é gratuito, não paga nada, é uma forma da gente contribuir para a melhoria do terceiro setor. Tá? E como o Vitor falou, a apresentação vai ficar disponível também, vocês conseguem seguir com esse QR Code a qualquer momento, né? Retomando aqui, o Copilot é essa IA criada pela Microsoft, né, para ser a parceira das pessoas, das organizações, instituições, empresas, na criação aí, né, em ideias, escrita, planejamento, criatividade, orientação. Ela pode ser um assistente, um redator, designer, pesquisador, um estrategista, e funciona em diversos dispositivos, né? Hoje em dia você já pode ter acesso ao Copilot, mesmo que você não tenha uma conta Microsoft, né? Eu estava conversando com a Nath, essa é uma inovação aí, o Copilot está disponível para qualquer pessoa, mesmo que a pessoa não tenha uma conta Microsoft. Mas vocês, como aí, membros, associados, filiados da TechSoup, podem ter condições especiais para adquirir as licenças, o software e as outras ferramentas da Microsoft via TechSoup. E é uma oportunidade, né, que eu falo relevante, importante para vocês. Então, depois, quem ainda não tiver, confere lá com o Vitor e com a Nath, que é muito bacana, né? O segredo aí, nós vamos aplicar, já tinha falado algumas vezes, a técnica perfeita. Eu vou ensinar vocês a como montar e depois aplicar isso dentro do Copilot, mas nas inscrições, vocês enviaram algumas perguntas para a Nath sobre o que vocês gostariam de saber. Então, eu falei, vou aplicar na prática, vou usar as perguntas que vocês enviaram para mostrar para vocês como que o Copilot funciona, tá? E foi bem legal os resultados, vocês vão ver. Eu vou compartilhar outra tela, tá, gente, a partir dessas imagens aqui, para vocês poderem ver. Então, eu vou diminuir aqui a minha apresentação, e eu vou mostrar para vocês. Eu comecei de baixo para cima, porque a pergunta de todo mundo aí, né, é capaz de deixar as imagens mais realistas? E eu perguntei para o Copilot. Eu vou mostrar para vocês aqui no documento que eu fui reunindo todas as informações, mas o meu Copilot está aberto aqui. Aliás, eu vou pelo Copilot, que eu acho que pode ser mais divertido aí para vocês. Tá? A minha tela está compartilhando direitinho com todo mundo? Está sim. Eu pedi para o Copilot criar uma imagem realista,
que foi o que a pessoa perguntou, é possível criar uma imagem realista? E aí eu pus dados de uma organização, que é minha cliente, para testar. Vocês viram aí que eu não fiz nada super complexo, super difícil, eu só falei do projeto social, o que eu precisava. E me fala aí, essa imagem é realista ou não é realista? Né? Ou seja, o Copilot te entrega imagens realistas se você pedir para sua organização? Sim. Às vezes você está ali, não é o Zé, é bem realista, isso mesmo. É bem realista. Se eu pego o meu banco de dados, né, que a gente tem as fotos mesmo, e eu ponho essa foto lá misturada, ninguém fala que essa imagem foi criada por IA. E aí eu posso pedir que eu quero uma criança sorrindo, apesar dos desafios socioeconômicos que eu tenho lá. Eu posso pedir para ele para colocar a criança com o uniforme que a gente tem lá. Para quem trabalha com idoso ou com futebol, né, e que quiser criar campanhas, quiser, de repente, usar isso para fazer o que a gente chama, né, de publicidade da causa, colocar no seu site fotos bonitas, até você, de repente, substituir pelas suas, porque o ideal, o melhor é quando você pode usar fotos suas. Mas, por exemplo, a gente já trabalhou com uma instituição de acolhimento. As fotos das crianças, por exemplo, não podem ser publicizadas, porque por lei, né, no Ministério Público, a gente não pode expor essas crianças. Então, como que eu crio conexão com os meus doadores se eu não posso mostrar as crianças? E a gente sabe que o brasileiro gosta de se conectar, né, de ver. Então, eu tenho que ter uma outra solução. Hoje, por exemplo, a IA ajudaria essas instituições a não expor as suas crianças verdadeiramente acolhidas, mas poder comunicar com o público o que é a sua necessidade, o trabalho que ela realiza. Né? Então, isso aí, tá vendo? E o próprio Copilot já fala como que eu posso usar essa imagem. Né? Como que eu posso baixar, onde que eu posso colocar. Você viu que ele conhece um pouquinho de mim. Então, ele já perguntou se eu queria mostrar essa criança dentro da creche da minha instituição. Ou seja, ele te ajuda a pensar novas ideias e te traz sugestões para você ir além naquilo que você está trabalhando. Aí, a segunda pergunta, que estava lá no material, é como que podia usar a IA para desenvolver um ambiente de gestão de eventos. E aí eu perguntei para ele, fiz a mesma pergunta que vocês fariam. E ele veio trazendo aqui, ó, várias sugestões, um planejamento inteligente. Ele falou da automação das tarefas, como que podia usar, como que podia criar, que tipo, né, de iniciativa você tem que ter, como você se organizar, e se vocês quiserem, ele desdobra em cada atividade. Eu vi aqui, né, o ambiente de gestão de eventos ficou um pouco amplo. De repente, se você tiver, a pergunta da pessoa fosse, não, como que eu crio um painel de gestão de eventos? Ele poderia te sugerir uma ferramenta. Eu conheço uma ferramenta que é ótima, que você também, que é afiliado da TechSoup, tem acesso, que é o Trello. O Trello é uma excelente ferramenta para fazer gestão de tarefas no dia a dia, mas também para fazer gestão de eventos, né? A gente usava, ele faz grandes eventos com voluntários, então a gente fazia a gestão das etapas do evento pelo Trello. Então, pode ser um ambiente. E aqui, ó, o Copilot já te fala tudo que você precisa fazer. Ó, o cronograma automático, fazer uma análise preditiva de número de participantes, a demanda de alimentação, com base em o envio automático de lembretes, de e-mails, tudo aqui, ó, vem. E aí ele já até fala, ó, ferramentas acessíveis para começar. Ele sugere algumas, ele sugere ele mesmo, também, para criar conteúdo, organizar os dados e criar as apresentações, né? Ele sugere a TechSoup, as capacitações gratuitas em IA para ONGs, né, com cursos práticos e apoio técnico. Na verdade, a TechSoup entrega muito mais. Se você entrar ali na plataforma dela, no YouTube, tem muito conteúdo para apoiar vocês no desdobramento das suas iniciativas. E ele ainda vem aqui com uma dica para você começar a fazer isso na sua organização. E aí ele pergunta, você quer que eu monte um plano de ação com as ferramentas específicas? Quer começar por um tipo de evento que vocês já organizam com frequência? Ou seja, ele vai ser o seu assistente, o seu especialista para te ajudar a organizar e fazer essa gestão dos seus eventos, dentro das suas necessidades específicas. É só você
orientá-lo, né? Eu fiz uma pergunta genérica, mas vocês viram que é uma possibilidade. A outra pergunta aqui que a gente teve, né? Como que você, o Copilot, auxilia na criação de notícias automatizadas e criação de agendamento automático de posts nas redes sociais? Aí ele fala, ó, para fortalecer, vai um guia prático. Ele vem com a sugestão das notícias, para usar o próprio Copilot como a criação das notícias que você precisa, ou seja, para facilitar a sua vida, né? Depois ele vem te orientando como criar e agendar automático. Ele fala das ferramentas, ele fala para adaptar os conteúdos, ele te dá sugestões de hashtag, ele sugere você fazer um planejamento de calendário editorial, que ele mesmo pode fazer para você. É só você ir dando os comandos da próxima etapa que você quer que ele desenvolva. E ele fala, ele já coloca aqui para você as ferramentas de agendamento automático. Então, todas essas ferramentas aqui, elas podem ser utilizadas para vocês para criar notícia e automatizar. Criar automatização de produção e depois a de postagem, tá? Aí ele pergunta, você quer começar? E ele já pode fazer, entendeu? Aqui, se você falar assim, mas eu não sei como fazer no Meta Business Suite, você pergunta para ele, como eu faço automatização no Meta Business Suite? Ele vem com um tutorial e te ensina a fazer passo a passo, tudo que você precisar. Então, isso facilita muito. Então, eu não entendo nada do Meta, mas ele te explica. O Copilot te auxilia a usar todas as ferramentas que ele até sugere você utilizar. Mas eu tenho uma outra ferramenta que ele não citou. Você pergunta para ele, eu quero usar essa ferramenta que eu tenho e quero que você me ajude. Ele vai te ajudar a avançar com essa etapa. Então, aqui também você consegue criar e automatizar as notícias, posts nas suas plataformas digitais, tá bom? Mais uma pergunta enviada por vocês. Preciso fazer edição de vídeos curtos e animação para as redes sociais. Como você pode me auxiliar? Aí ele fala, eu posso te apoiar nas etapas do processo criativo e estratégico de edição de vídeos e animações, mesmo que eu não faça a edição técnica dentro do software de vídeo. Ou seja, o Copilot, ele produz vídeo, gente. Ele não produz vídeo, mas ele te orienta a como usar outras IAs e outras ferramentas para editar os vídeos. Ele cria os roteiros para você e ele te orienta se você fala para ele, eu vou usar o Manus, eu vou usar o CapCut, eu vou usar o editor do YouTube, ele te orienta a fazer todo esse processo. Então, tá vendo aqui, ó? Aí ele vem falando por etapas, na concepção do roteiro. Ele fala, eu crio, eu descrevo e eu indico. Ou seja, ele vai vir com toda a recomendação para a produção de um vídeo. Na produção, ele vai criar as legendas, vai sugerir trilha sonora e vai fazer o template de animação, tá vendo? Ele faz os modelos prontos no Canva, CapCut, After Effects, para você adaptar facilmente. Aí, na distribuição e engajamento, a mesma coisa, porque ele te orienta nisso. E as ferramentas, ele coloca aqui todas. O Meta Business Suite, o Adobe Express, o Canva, o CapCut, o InShot, entendeu? Então, você pode direcionar, falar para ele, eu quero usar na ferramenta tal. E ele vai criar e depois vai te orientar como aplicar isso dentro da ferramenta que você escolheu. Tá? E ele já te pergunta aqui, posso montar um roteiro de 30 segundos com sugestão de animação e legenda? Quer que eu prepare? Se você falar que sim, ele vai preparar. Agora, se vocês olharem, eu estou seguindo tudo isso dentro de uma conversa. Então, ele está entendendo que tudo isso que eu estou pedindo para ele é em relação àquela ONG, aquele contexto lá em cima que eu coloquei para ele. E vocês podem fazer isso na sua organização, criar uma conversa ou criar várias conversas, por exemplo, por setor da sua organização, para que ele reconheça, mas ele seja específico. Por exemplo, você tem iniciativas de administração e gestão. Você cria uma conversa só sobre administração e gestão. Você tem um que é só de campanhas. Você pode ter um que é da jornada do doador. Você pode ter um que é só para os seus eventos. E um que é só calendário de redes sociais. Então, para ficar organizado para vocês, eu recomendo que vocês separem por departamentos, ou se você tem 4 tipos de projeto diferente, faz um por projeto.
porque aí ele sempre vai ficar mais detalhado, mais focado no tipo de conteúdo que você está conversando com ele, tá? E você pode ter um para tirar dúvidas de tudo também. Vai ser a forma de organizar e gerenciar suas tarefas, né? Aí uma outra pergunta foi, como que eu posso automatizar respostas de e-mail, zap, ou limpar o spam no Outlook? Tudo para facilitar o meu dia, né? Como seria bom, né, gente, que falou que está no spam, apaga direto, né? Mas não é assim que acontece. Então, ele fala que, ó, ele te ensina o passo a passo para você configurar as respostas automáticas na sua conta. E ele está falando aqui até de contas simples, que você pode fazer no e-mail simples que você tem. Ah, se você não tem uma ferramenta de automação, um software super mega estruturado, que vai fazer um processo, um fluxo, né, de e-mails, de resposta, ele te ensina aqui, passo a passo, para você editar e criar respostas automáticas para os seus e-mails. Então, você vai usar regras para mover as mensagens para pastas específicas, pode responder com o modelo pronto, ele pode te ajudar a criar os textos padrão para você implementar nas suas respostas, e ele também hoje está integrado com o Outlook, e quando ele vê um e-mail, ele fica lá na sua caixinha, assim, do lado, perguntando se você quer que ele crie a resposta para você. E quando você, às vezes, abre outra ferramenta também, e ele está aqui conectado na sua máquina, ele aparece também numa janelinha, perguntando se você quer o auxílio dele para responder os seus e-mails, para ler os seus e-mails, para interpretar. Então, é muito interessante. Viu? Facilita muito a vida e ajuda. Depois ele perguntou, automatizar a resposta no WhatsApp. Ele já veio com a dica. O WhatsApp Business, ela permite configurar as respostas rápidas. Você pode criar catálogo de serviços, eu até comentei isso no nosso último encontro, responder com um clique. E aí, se você colocar, cria para mim, me ensina a configurar, onde que eu tenho que ir, ele cria o passo a passo também, o tutorial, tá? E ele sugere alguns chatbots integrados que você pode instalar no seu site, nas suas plataformas, tá? Limpar spam no Outlook, que a pessoa pediu, então ele criou aqui, ensinou, deu outras ferramentas aqui, que você pode automatizar mensagens de posts no Facebook e no Instagram, junto com o WhatsApp, automações dentro do seu ecossistema da Microsoft, e essas outras ferramentas aqui que vão conectar o Outlook, o WhatsApp Business, Google Calendar e outras ferramentas, ou seja, e aí ele te pergunta, você quer que eu crie um fluxo de automação simples? Quer que eu desenhe o fluxo passo a passo para a sua organização? É só você falar, quero. Ele vai trazer a sugestão, e depois ele fala assim, ó, me ensina a fazer isso no WhatsApp Business, me ensina a fazer isso no meu e-mail XYZ, integrando, faz tudo, gente, tá? Ele faz tudo. A gente fez um teste aqui na empresa, a gente estava com dificuldade numa nova plataforma relacionada a site, e a gente pediu para ele ensinar como a gente fazia a atualização daquela ferramenta, e ele criou um código. Eu não saberia criar código. Eu não sou técnica de TI. Ele criou o código, eu fui lá, apliquei e deu certo. Então, a ferramenta é muito inteligente. Ela vai trazer conhecimentos para ajudar realmente a facilitar no seu dia a dia e te levar a um nível mais alto de produtividade, né? Aí, ó, a pessoa perguntar, vocês, né, ali também perguntaram, me instrua, as imagens geradas por IA podem ter direitos autorais? E ele traz aqui todo o arcabouço, né, jurídico, legal, ético, que não tem mesmo, né, no resumo aqui da figurinha, elas não têm direito autoral. Mas quando você tem uma iniciativa, que ele chama de intervenção criativa, sobre aquela imagem, e você produz um outro conteúdo com aquela imagem, aí ela pode, sim, né, ser considerada uma imagem única de direitos autorais. Por exemplo, se você usou aquela imagem gerada, realista, como fundo, mas você colocou uma copy, que é o texto descritivo na imagem, você colocou uma logomarca, você fez uma arte em cima e produziu uma nova arte a partir daquela imagem, da sua organização, ela pertence a você.
né, aquela arte. A pessoa pode até usar a mesma foto, de repente, que você, mas a imagem gerada, a arte, o criativo, ele vai te pertencer. E aí ele traz aqui toda a explicação, autoria e originalidade, situação legal, quando que pode haver proteção, as recomendações para a sua organização, né, para que vocês não incorram em erro, nem façam nada que não é devido, né? Mas aí ele resume, a IA sozinha não gera direitos autorais. E ainda traz as fontes jurídicas aqui, para você poder consultar e ter mais conhecimento sobre isso. Uma outra pergunta, né, que eu até deixei por último, porque eu acho que ela é uma demanda da maioria das organizações aí, sobre a questão do planejamento e elaboração de projetos, né? Então, eu perguntei, como que você pode me ajudar com o planejamento e elaboração de projetos? Aí, ele traz, ó, na concepção da ideia, na definição dos objetivos, no mapeamento das necessidades, e aqui, gente, ele traz um mini escopo. Isso aqui é um escopo vou pôr assim, 95% dos projetos quando vocês forem criar e quando vocês forem submeter, sejam em emendas parlamentares, sejam em leis de incentivo, seja em editais em outras plataformas que ficam disponíveis para vocês captarem, você tem que ter, no mínimo, isso aqui. No mínimo. Aí ele põe aqui, ó, o checklist, os cronogramas visuais. Por quê? O pessoal pede portfólio da organização, pede a comprovação da sua capacidade técnica operacional na realização desse projeto. Então, o Copilot vai te ajudar a estruturar o que você tem, a organizar um projeto de forma coerente, a trazer as informações que você precisa colocar ali para que o seu projeto se torne mais relevante. Ele vai te ajudar a estruturar um orçamento, só que você tem que conhecer o seu orçamento, tá, gente? Ele não vai fazer um orçamento do nada, ele vai estruturar ali uma planilha para você preencher com as informações reais. A não ser que você coloque para ele as informações reais, aí ele vai trazer uma planilha mais consolidada a partir dos seus dados. Você pode perguntar para ele, quais documentos eu preciso preparar para esse tipo de projeto que eu quero criar, né? E aí ele te ajuda a continuar, gestão e monitoramento. Então, ele te ajuda a criar os indicadores de impacto. Porque o que a gente vê? Às vezes as organizações, elas têm alguns indicadores que não são bem indicadores. É complexo falar isso, mas é. Só que aí o que acontece? Ele pode te ajudar. A partir do seu projeto, do que você fala para ele, que você realiza, ele estrutura para você os indicadores, relatórios automáticos, ferramentas que você pode, tá vendo, ó, usar para fazer a gestão e gerenciamento. Aqui, ó, o Microsoft Planner, o Trello, o ClickUp, para você utilizar essas ferramentas para você implementar o seu projeto. Não só escrever, mas depois você desdobrar e fazer o desenvolvimento e o acompanhamento, né? Para captação, aqui, ó, de recursos, ele já faz a proposta, aqui, ó, faz os textos para os editais, para as fundações e empresas, ele cria o roteiro de pitch, ele sugere a apresentação visual, as campanhas digital, ele planeja as ações de engajamento e arrecadação online. Falo que isso aqui não é uma empresa inteira, você vai ter uma equipe aqui de elaboração de projetos, gestão, marketing, tudo isso o Copilot vai te ajudar. Ele vai substituir? Não, mas ele te ajuda a estruturar. Ele torna mais otimizado a aplicação da sua equipe, a dedicação das horas da sua equipe, como vocês vão produzir, vocês podem se dedicar mais ao core business de vocês, né, que é a operação no campo, a entrega que vocês têm que realizar, porque vocês vão ter um assistente que está ajudando vocês a pensar a estratégia e a estruturar, às vezes, coisas que a gente fica horas, e ele gasta 30 segundos para montar uma planilha complexa, e a gente vai ficar aqui quanto tempo, né? Então, o uso dessas ferramentas nos ajuda, sim, a otimizar, a automatizar, a estruturar melhor o que está, de repente, dentro da cabeça de vocês, né, como fundadores, líderes nas suas organizações. Então, a comunicação, tá vendo? Ó, ele cria tudo, as histórias de impacto, ele faz um calendário editorial, ele faz todo o processo. E aí ele pergunta, ó, você quer que eu monte um modelo de projeto social completo para você, adaptado à realidade da sua organização em Angola?
Aí ele ainda pegou até as atividades que eu falei que eu falava. Assim, você já teria uma base pronta para usar editais, relatórios e apresentações. Se eu virar para ele e falar assim, olha, eu quero que você adeque o meu projeto de alfabetização para a Lei Rouanet, ele vai trazer os critérios da Lei Rouanet e vai adequar o meu projeto. Se eu falar, não, eu quero que você faça a minha atividade adequada à lei do esporte, ele vai trazer dentro dos critérios específicos. Se você tiver num edital super diferente, você vai pegar, vai subir o documento aqui, tá vendo? Mais opções, tem essa casinha, upload, você sobe o edital aqui e fala para ele, eu quero que você faça a redação, o desenvolvimento do meu projeto, seguindo as diretrizes desse edital. E ele vai fazer. Vai trazer para você. Você vai precisar revisar, porque você é o maior conhecedor da sua organização? Com certeza. Mas só que você ganha muito tempo com Dani, eles. com licença, você está vendo as mãozinhas levantadas ou não? Você está conseguindo ver o pessoal que levanta a mão? Estou vendo a mãozinha do Anderson só. Ah, tá. Não, é só para saber, porque aí você controla aí quando você quiser. Se vocês quiserem, Nath, abrir, eu vou aqui, ó, é o último dessa etapa das perguntas que haviam, e aí eu vou prosseguir para outra ação mais avançada para eles aplicarem. Mas se você quiser que a gente pare aqui para eles fazerem algumas perguntas e que eu possa até testar aqui também. Sim, eu acho que fica mais dinâmico, né? Certamente. Eu vou liberar então o microfone do Anderson, caso ele queira. Já está liberado, Anderson, pode ligar. Pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia. Ô Dani, estou acompanhando aí, e primeiramente, parabéns pelo trabalho de vocês aí, eu acho que é um trabalho muito excelente aí no material que você está divulgando para a gente aí, foi uma coisa bem legal aí. Só uma dúvida aí, a questão desse roteiro que você está passando para a gente, né? Porque a gente sabe que quando a gente está estruturando uma IA, a gente tem que começar a estruturar ela com os prompts de onde que a gente quer alcançar. Por exemplo, você colocou aí essa captação de recursos, a comunicação. Isso aí, a gente já tem esses prompts pronto ou a gente vai trabalhando dia a dia de forma que essa IA vai entender aonde que a gente quer chegar? Isso. A próxima etapa, eu vou mostrar para vocês um prompt mestre que eu uso para tudo, que a gente chama de técnica perfeita, onde a gente vai ensinar para a IA muito sobre a sua organização, a sua causa, o que você quer saber dela, e depois as outras etapas que são relativas a tarefas sobre o que você deseja que ela realize para você. Tá? Eu trouxe primeiro aqui as perguntas que o pessoal colocou, porque para mostrar que vocês também podem perguntar para ela e o que ela traz de sugestão para vocês quando vocês têm algumas dúvidas específicas, que são oportunidades, na verdade. Você viu que eu coloquei eu até participo de grandes cursos hoje, mas hoje a ferramenta aí é uma ferramenta excelente, mas se você não souber aplicar nela o que ela quer dizer, o que ela quer traduzir para você, não adianta. Então, a gente tem que entender qual que é o recurso que a gente tem de ferramentas para a gente nos agregar a dados, no caso, criar uns prompts bem alinhados de forma que você tenha o seu objetivo alcançado, né? Isso. E, Anderson, é bem interessante porque a TechSoup fez, há um tempo atrás, uma oficina de criação de prompts, que está disponível para vocês também, que vocês podem utilizar a qualquer momento, já veio com uma estruturação, tem uma aula, foi bem interessante, tá? No meu material, eu vou deixar tanto os prompts simples quanto os complexos, tá? Para vocês utilizarem do jeito que vocês quiserem. É só copiar, colar, assim, com as informações de vocês, né, claro, para que ele possa ser otimizado. Então, eu vou deixar aqui o Copilot aberto, que se vocês mais para frente quiserem fazer perguntas específicas para a gente testar aqui, eu mostro para vocês, tá bom? Porque o objetivo aqui é a gente ser prático. Então, tem mais gente com mãozinha levantada, Nath? Não. Alguém mais quer fazer alguma pergunta?
Acho que Então, não. eu vou Dani, pode seguir. prosseguir, então. Tá bom. Vou voltar aqui para a nossa apresentação. Então, essas eram as perguntas, gente, que vieram, né, quando vocês se inscreveram, que eu quis primeiro dar visibilidade para elas. Vou voltar para a apresentação grande aqui, novamente. E eu vou mostrar para vocês o que eu comentei no primeiro, que era a técnica perfeita. Isso aqui é um documento que a gente, na instituição, aqui na empresa, a gente usa para tudo. Para começar, igual o Anderson falou assim, tá, mas para onde eu começo? Pode ter um norte que facilita? Sim. Essa técnica perfeita, a gente passou 8 meses desenvolvendo ela, não só a minha empresa, mas com outros parceiros, né, do Meta, do Google, porque a gente é uma empresa filiada ali também. Então, nós vimos aperfeiçoamos, e nós entendemos que ela funcionava para qualquer ferramenta. Por isso que eu estou trazendo ela também para o Copilot, porque o Copilot é ainda mais inteligente, ele está sempre atualizado, né? Eu apresentei no nosso encontro anterior, o Copilot, gente, ele usa as informações atuais, então ele não é uma ferramenta que, ele está com as últimas informações de 2024, igual a gente já viu aí outras ferramentas. O Copilot, ele está sempre atualizado com as informações mais recentes do mercado, da web e tudo mais. Então, ele é mais garantido. Ele é uma ferramenta que você vai conseguir trazer resultados com informações mais atualizadas. Então, essa técnica aqui, né, você falar do seu propósito, qual que é o seu objetivo, para quem é o seu produto ou serviço, né, no caso de vocês, para quem que é o seu serviço, o serviço da sua organização, quem vocês beneficiam, de que forma, a sua referência, você vai falar para ele, né, o que para você é referência? Eu gosto dos conteúdos produzidos pela instituição tal, ou pela empresa XYZ, eles para mim são referência ou em design, ou em conteúdo, ou em postura, posicionamento, porque você tem que falar para a ferramenta o que você gosta, para que ela traga para você um contexto ou um estilo de produção adequado para a sua organização, ao que você quer de melhor e mais excelente para o que você está fazendo. Então, o formato, como que você quer, você vai orientar a ferramenta a te responder da forma como você deseja obter aquelas respostas, tá? A sua expectativa, o público-alvo, qual que é a melhor forma de se comunicar, refinamento. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se ele vai abrir. Vai. Esse aqui é um prompt. Esse material também vai estar disponível para vocês, tá, gente? Vocês podem fazer uma cópia, podem fazer download, e vocês vão usar na sua organização. Aí, você vai preencher o briefing antes de começar a usar a sua ferramenta, o seu agente virtual aqui do Copilot. Você vai falar, Copilot, eu fiz um estudo do meu negócio baseado na técnica perfeita, segue abaixo as informações. E aí, gente, vocês vão preencher isso aqui. É um tempo de dedicação, é igual planejamento. Se você faz um bom planejamento, o resultado que você tem quando você começar a desenvolver as ações que você deseja, elas vão vir mais coerentes. Então, o tempo de planejamento para você ensinar a IA sobre a sua organização, ele é um tempo importante, é um tempo relevante que não pode ser desconsiderado. Não basta chegar lá e falar assim, faz para mim aí o calendário de redes sociais, ela vai fazer, mas se ela conhece pouco você, o nível de resposta que ela vai te dar é superficial. Então, você tem que se dedicar mais. Então, você vem aqui, e fala para ela o que você quer. Aqui está tudo em vermelhinho para vocês preencherem com a sua organização. Tá? Após o preenchimento, ele vai ser o prompt mestre, e a IA vai entender o contexto da sua organização. Então, agora que você conhece minha organização, o que fazemos, nossa causa, nosso objetivo, utilize essas informações para desenvolver conteúdos e soluções pertinentes para a minha organização. E você vai deixar esse Word lá no seu Drive, no seu computador, e sempre que for necessário você abrir uma nova conversa com o Copilot, você cola ele. Eu vou começar a minha conversa sobre a minha estrutura financeira. Eu colo lá, e aí depois eu coloco as informações
que eu quero que ela me dê. Entendeu? Ó, eu sou essa pessoa aqui, eu quero esse tipo de informação. Mas eu preciso agora, por exemplo, aqui eu dei um exemplo, um planejamento estratégico com base nas informações enviadas. Ele vai te dar um planejamento estratégico da organização inteira, pensando que planejamento estratégico, gente, não é só marketing. Planejamento estratégico, ele vai envolver gestão, administração, gestão de projetos, né, marketing, comunicação e outras iniciativas, e pode trazer eventos, né? Você pode pedir para ele, analise as minhas finanças e veja o que eu posso fazer de melhor. Analise, por exemplo, esses dias a gente estava com um desafio com um cliente que ele não estava conseguindo mostrar os resultados dele. Eu peguei a planilha dele, submeti na IA, e a IA mostrou exatamente onde havia um erro de fórmula, de cálculo, onde estava havendo uma inconsistência de dados. Então, a IA, às vezes, te ajuda a ver algo que com os olhos, você olhando, ou você que não é um mega mestre das finanças aí, e tem dificuldade, mas ela tem facilidade. Então, você pode pedir para a ferramenta analisar os seus dados. Você pode pegar aqueles dados ali de insights que tem dentro do seu Instagram, você pode printar, colar lá no Copilot e falar com o Copilot, olha, o meu resultado tá assim, eu preciso de fazer alguma coisa para melhorar o engajamento do meu público, ou para que o meu conteúdo seja mais entregue pelo Instagram, o que você me sugere, e ela vai trazer para você ações de sugestão e até um plano todo completo, para você poder aplicar. Entendeu? Aqui, ó, me sugira um calendário editorial para publicar, e aí você coloca as informações, né, das redes que você quer utilizar. Você pode usar aqui, como eu coloquei na apresentação, eu vou pôr ela um pouquinho para frente. Depois que você preencheu a técnica perfeita, tá vendo? Você cola no Copilot para ele trazer as estratégias para você. Você pode pedir planejamento estratégico com base nas informações, ele vai trazer o passo a passo. Se você quiser ali por área, você vai pedir desenvolva o plano de ação, que pode ser o plano de ação da comunicação, o plano de ação da gestão de projetos, do projeto A, do projeto B, do projeto C, para você trabalhar com a sua equipe. Desenvolve para mim o plano de ação do departamento financeiro, para que a gente possa sanar, né, ou melhorar a nossa receita. Como que você pode pedir para ele um plano de diversificação de receita, que isso é interessante. Você pode pedir para ele analisar o seu site e propor melhorias no seu conteúdo, na jornada do seu usuário. Tudo isso ele vai fazer, e eu sugiro sempre fazer por área, para que vocês garantam a consistência e depois fique fácil vocês encontrarem a informação também lá. E aí você renomeia as caixinhas de conversa que você pode renomear. Você põe lá, aqui é a da comunicação e marketing, aqui é do administrativo, aqui é de eventos, aqui é gestão de projetos. Sim. Licença, você consegue mostrar para eles como é que renomeia essas coisas para a gente ficar mais... Eu ficando você indo e voltando aí, desculpa. Não, mas eu mostro aqui, ó, peraí. Ó, vou abrir meu Copilot aqui para vocês. Vocês estão vendo? Estamos. Tá vendo a página inicial? Eu vou voltar aqui. Ele já me pergunta, ele já me conhece, e ele pergunta como que eu quero que ele me ajude. Tá vendo? Ó, ter aconselhamento, fazer um plano, aprender algo novo, criar uma imagem. Tanto que aqui, ó, tá vendo? Ó, imagem para campanha social em Angola, que foi a primeira pergunta. Ele nomeou toda aquela minha conversa a partir da primeira pergunta que eu fiz. Eu posso vir aqui. Tá vendo? Ele abriu, aberto, eu quero que resuma, renomeie. Eu vou renomear. E vou falar, ó, ensinamento, live, Copilot, na prática. Ele renomeou, aqui. Então, ó, vocês viram, ó, eu criei aqui, ó, modelo, prompt para análise de CP de beneficiados, que eu apliquei, aqui é uma técnica um pouco mais complexa que a gente tem,
quando você vai definir o seu ICP, você não conhece o seu público doador, por exemplo. E aí, ele é um planejamento, assim, maior, você tem que ficar mais horas dedicados, mas o resultado é muito bom. Então, ele traz um detalhamento do seu público, a idade, o que ele gosta, o tipo de comportamento, quais seriam as objeções, as necessidades, dores, desejos do seu público, porque aí você, quando for, por exemplo, para o briefing da técnica perfeita, você pode falar para o Copilot qual é o comportamento do seu público, para que ele traga sugestões, campanhas, planejamentos, planos de ações mais adequados àquele comportamento do seu público que você falou para ele. Na verdade, que você construiu junto com ele. Você coloca algumas perguntas e ele traz uma análise mais robusta para isso. Então, é um modelo também que vai estar disponível para vocês. Né? Esse aqui, ó, do início de novembro, a gente fez também sobre o Copilot, que a gente fez com vários testes, que são ali alguns prompts que eu estou mostrando para vocês, que eu mesma posso mostrar aqui para vocês. Espera. Ó. Ele criou. Falei para ele o que eu queria, e ele fez uma pequena sugestão. Ó. Tá vendo? Ele foi me ensinando várias coisas, sugerindo como eu deveria orientar a criação do meu material. Então, isso aqui é muito legal. O Copilot, né, faz tudo isso para vocês. Depois, o modelo, por exemplo. Aqui, ó. Desejos, necessidades, dores e objeções, tá vendo? E aí ele faz as perguntas. Aqui, ele fez um pequeno. Só que, aqui, ó. Eu tenho ele grandão. Tá vendo, ó? Para eu ajudar as ONGs a analisarem seu ICP ideal. Então, foi feito para vocês. Dani, precisa de dedicação? Precisa. E se eu não souber as respostas? Vocês analisam com ele, vocês vão pondo tudo que você sabe, e ele vai te ajudando. Ele vai te perguntando coisas que vai fazer você pensar mais sobre o seu público. Tá vendo, ó? Quem é o público que mais se beneficia, quais características. E aí, gente, quando você olhar isso aqui, você vai ver que isso é todo tipo de informação que às vezes você tem que colocar nos seus projetos sociais para participar de editais e captação de recursos. Então, a IA vai te ajudar a melhorar a sua performance, as suas chances de conseguir aumentar a sua receita. Também com a opção de editais, que é o que todo mundo às vezes fica apavorado. Fala, como que eu faço um edital para o Transferigov, para uma emenda parlamentar, para as leis de incentivo, e às vezes você não vai buscar uma resposta amadora. Só que você não precisa de pôr uma resposta amadora. A ferramenta, né, aqui o Copilot, ele te ajuda a analisar todo o seu contexto e te trazer uma resposta coerente, uma resposta mais refinada. E isso, os avaliadores, eles olham. Quanto que você conhece mesmo o contexto, né, o território onde você está atuando. Então, com essa ferramenta aqui, vocês vão poder avançar bastante. Tá? Outra coisa legal, né, Dani, por exemplo, sobre publicidade, sobre essa questão de criação. Tem uma organização que eu gosto muito do estilo do e-mail, eu acho interessante e tal. Você pode copiar e pedir para fazer para o seu público. Você pode também, por exemplo, na hora de criar alguma peça ou algum texto, principalmente textos, né, de e-mail, marketing ou no Instagram, ou enfim, você pode pegar alguns livros que falam sobre isso, você sobe, né, no maisinho ali e pede para se basear. É tudo uma questão de realmente existe uma fórmula, mas ela pode ser muito melhorada e ela não é uma fórmula. Existe o genérico, mas é interessante que você vá além, que você entenda que com a inteligência artificial, com o Copilot, enfim, você pode ir além. O céu é o limite. Então, é bem legal, assim,
né? Aqui, ó, eu fui fazendo tipo passo a passo, né? Porque geralmente, como o nosso objetivo era do planejamento a postagem, eu fui seguindo as etapas do que vocês poderiam perguntar para ele ir evoluir na criação do conteúdo, né? E aqui, ó, seja específico, dicas, né? Que vocês já aprenderam muito, que vocês têm a ver na forma como você formula os seus pedidos. Só que eu mostrei lá e vocês viram que ele mesmo já pergunta para você o próximo passo, porque a ferramenta é inteligente, ela já sabe que você precisa daquilo, e é você só ir seguindo. Mas tem uma coisa aqui que a gente trouxe na apresentação, que são alguns modelos que a gente tem testado. Ai, Dani, eu não consigo fazer aquele negócio de preencher a técnica perfeita há muito tempo, eu estou com uma emergência, eu não consigo fazer aquele mapeamento do meu ICP ideal nesse momento, gente, mais façam, coloque na agenda de vocês, se dediquem a isso, nós estamos virando ano, façam um planejamento para vocês fazerem em 2026, muito diferente, né? Se preparem para 2026. Mas tem aqui alguns modelos, né? Que somos a ONG que trabalha com, vocês vão escrever tudo que vocês fazem, precisamos criar, ou seja, né? Para alcançar o quê? Fazer o quê? Nosso público-alvo o conteúdo será usado você vai falar para onde que você vai enviar esse conteúdo, e deve ter o tom e estilo. É importante incluir, você vai falar para a ferramenta, por exemplo, não pode faltar, por exemplo, o meu botão de doação. Não pode faltar explicar nesse projeto técnico as certificações que eu tenho, e não ultrapassar tal limitação e restrição. Então, esse promptzinho aqui, ele reúne todas as informações que você precisa preencher para criar demandas específicas para o Copilot. Ele fala tudo, você vê que você pode ir aqui, ó, por área, por tom, por departamento, por plataforma, entendeu? No estilo que você quer. Eu quero um tom alegre, arrojado. Não, eu quero ser inspirador. Não, aqui eu preciso de ter um tom técnico educativo. Não, aqui eu preciso eu quero trabalhar o funil amplo para pessoas que não me conhecem. Então, eu tenho que usar um texto que se conecte com todo tipo de pessoa. Não, aqui eu vou no meu meio do funil, eu quero pessoas que já se identificam com a causa, ou do idoso, da criança, do esporte, e aí você vai orientando a ferramenta para o que você quer dela de específico. Mas aqui, ó, já fala tudo. Por exemplo, eu vou colocar, é importante incluir, ou não ultrapassar. Se você vai lá, tem uma descrição, uma caixinha, que só pode 500 caracteres, você já vai falar para ele, você não pode ultrapassar 500 caracteres nessa resposta. Ou você não pode ultrapassar 2.000 caracteres. Ou é importante incluir. Tem que ter no mínimo tantos caracteres. Você vai variando de acordo com a plataforma, de acordo com o que você está respondendo, de acordo com o que você quer que a ferramenta traga para você de conteúdo e informação. Tá? Então, aqui, modelo de e-mail, é igual a Nath falou. Temos a necessidade queremos trabalhar com e-mails para nossa base. Propõe uma sequência, desenvolva os conteúdos, título, CTA do e-mail, explicando como a contribuição do doador pode transformar a vida através do seu projeto social, ou a ação específica, ou a instituição. Inclua uma chamada clara para a ação. A Nath falou, mesma coisa, você se inspira no e-mail de alguém ou de alguma empresa, alguma coisa que você viu, que você falou, nossa, isso aqui é muito legal. Você fala, usa como referência esse, trazendo para o contexto da minha instituição. Não é plágio, viu, gente? Isso é inspiração, porque você copiar e colar, fazer um negócio igual o do outro, não precisa, vocês são muito criativos, o conteúdo de vocês é diferente, a organização de vocês é diferenciada, e vocês têm a IA, o Copilot aqui, para ajudar vocês a serem inovadores. Não precisa fazer cópia de ninguém. Mas você pode se inspirar nessas referências. E é muito legal isso. Muito mesmo. Você pode ver até um anúncio. Falar, eu vi um anúncio assim, que chamava assim, como que eu posso aplicar isso no meu contexto? E ele vai te ajudando com o briefing. Eu, por exemplo, eu gosto sempre, às vezes, de colocar para a ferramenta, né, quando fala assim, limitações, eu falo, não seja brega.
Porque de vez em quando vem umas coisas bem brega, né? Especialmente para o terceiro setor. Começa um romantismo assim que você fala, ai, não, me ajuda. Né? Então eu falo com a minha ferramenta, não seja brega. Você pode colocar na sua, né? Ou não seja grosseiro, ou não traz informações técnicas que o meu doador não vai entender nada. Tem algumas instituições que trabalham com contextos muito técnicos, né, na operação, mas para você comunicar com o seu público, você não pode ser tão técnico, porque senão não vai entender nada do que você faz. Né? Se eu virar e falar assim, para o meu doador, porque a gente trabalha com SAICA, tudo não sei o que, o cara, tipo, ele não vai entender o que é isso, ele não vai se conectar com a causa, ele vai me passar, entendeu? Porque ele não entendeu nada do que eu faço. Então, evitem esses termos que as outras pessoas não entendem. Deixa isso só para relatório técnico, prestação de contas para o seu financiador, que é técnico também, projetos técnicos, mas para a sua comunicação no dia a dia com o seu público, não. E até para blog, né? A pessoa tinha perguntado assim, como que eu faço para pôr notícias no meu site, que é o blog, e aí eu já coloquei aqui para vocês também, num modelo que eu entendo que é o que ele traz mais apurado, né, para seguir técnicas de SEO é muito importante, tá, gente? Porque às vezes vocês ficam tendo um esforço muito grande de colocar conteúdos no seu site que eles simplesmente são invisíveis, porque eles não estão seguindo as melhores práticas para performar. Tanto para as IAs buscarem os seus conteúdos como resposta, quanto para as outras plataformas de busca buscarem, né, e mostrarem o seu conteúdo. Então, tenha esse carinho de colocar dentro dos padrões, dos melhores padrões, para que os seus conteúdos apareçam como resposta para o seu doador ou para o seu público beneficiado. Tem organização que o objetivo dela nem é tanto o doador, o objetivo dela é encontrar o beneficiado. Ela tem um recurso e ela precisa trazer os beneficiados para dentro da instituição para ela oferecer os benefícios, a vantagem do trabalho social que ela faz. Então, a abordagem dela é diferente, o tipo de iniciativa que ela tem que fazer é diferente, né? As ações que ela vai implementar, a comunicação que ela vai fazer, ou seja, na rede social dela, ela não está buscando parceiros, ela está buscando o beneficiado em específico. Mas e no canal dela do LinkedIn? No canal dela do LinkedIn, eu sugiro que ela se apresente como uma instituição apta para receber apoio de parceiros e patrocinadores, porque é assim também que ela continua tendo recursos. Então, a gente tem que ter, às vezes, né, a leitura adequada do posicionamento das plataformas, porque eu sei que o pessoal, às vezes, na correria, copia e cola e faz a mesma coisa em todas as plataformas. O que acontece quando você faz isso? Você desconsidera a especificidade das redes. E aí, realmente, o seu conteúdo não vai performar, não vai entregar, porque você está falando, você está comunicando lá no LinkedIn, cheio de emojis, como se você estivesse no Instagram. Você não está colocando, está mostrando lá link na bio, que não é uma comunicação que conversa nem com o Facebook, nem com o LinkedIn, nem com o Google e nem com o YouTube. Então, o TikTok, né, já é bem parecido com o Instagram, mas essas outras redes, você tem que adequar um pouquinho as suas legendas para que você entregue para elas os melhores resultados, para que ela também distribua os seus conteúdos, tá bom? E fomos chegando aí ao final. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber mais coisas, Nath, se eu puder ajudar de alguma forma. Muito obrigado, Dani. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A gente pode... Vocês fazem fazer algum teste aqui. Levantar a mão, levantar a mão que a gente libera o microfone para que vocês possam falar. Ou mandar no chat também. Eu acho que... Acho que é isso, Dani. Então, acho que ninguém quer falar agora. Gostaria de agradecer novamente, Dani, pela apresentação, pela disponibilidade de colaborar com a gente aqui nesse projeto. Espero que as pessoas que estão acompanhando tenham aprendido bastante. Como eu disse anteriormente, também no chat, nós faremos a disponibilização desse conteúdo
assim como da gravação no nosso canal do YouTube. Avisaremos no grupo do WhatsApp assim que for publicado esse vídeo. Os links para baixar os conteúdos ficarão na descrição do vídeo. E é isso. Agradeço novamente, é uma parceria com a Microsoft. Gente, a gente acabou esse ano. Esse projeto a gente vai dar uma pausa agora, né, para o período de férias, e ano que vem a gente está de volta. Se vocês quiserem, novamente, tem aqui o link para entrar no nosso grupo, para ficar por dentro dos próximos webinários, dos próximos eventos. E é isso, muito obrigada, Dani, Vitor, muito obrigada também. E para todos uma ótima semana, um ótimo dia. E é isso, acho que a gente não se vê mais. Feliz Natal, feliz Ano Novo, um excelente 2026 para vocês. E a gente se encontra ano que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Sim, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.